ao vivo pela rede mundial de computadores, pelo site queroumaigreja.com, pelo sinceros.com e também pelo YouTube e pelo Hangout. Aqui conosco o Dr. José Renato Pedrosa para o 45º bate-papo. Hoje o tema é Código da Vinci. Não sei se vai dar tempo, né, doutor? Mas alguma coisa a gente vai dizer aqui. Sim. É contigo, doutor. Irmãos, eu vi que a programação de vocês nessa semana, acho que é segunda ou terça, vocês estarão falando sobre algum dia aí sobre o Código da Vinci, não é? Alguma coisa assim. E quando eu vi que hoje vocês estavam falando essa coisa de perseguição, de difamação, esse trabalho eu já fiz já há muitos anos e apresentei já em alguns lugares por aí, e ele é extenso, mas eu vou pular muita coisa aqui para que eu possa mostrar para os irmãos apenas o necessário, né? E é muito interessante, você imagina que eu fiz isso naquela época que lançaram o Código da Vinci. Eu tenho agora eu tenho mais informações além dessas, né? Mas isso foi na época. Vou mostrar aqui. Já está aparecendo aí? Apareceu aí para vocês? Tá aparecendo, doutor. Tá, né? Isso. Então eu quero me dirigir aos telespectadores, né? Porque nós já estávamos aqui conversando. Agradecer a oportunidade de estar aqui junto com vocês. E vocês são pessoas maravilhosas que têm ajudado a edificar as nossas vidas. E o pouco que nós sabemos, nós temos passado para vocês, né? E tem sido uma bênção. E nós vamos falar aqui que todos nós já passamos por calúnia, por difamação, por intrigas, e ser atribuída alguma coisa que a gente não fez, né? Isso nos deixa muito triste. Mas o que me entristeceu muito nesses anos, irmão, que eu sabia, conhecia toda a história, foi sobre esse Código da Vinci, a difamação mundial de Jesus Cristo, cara. Eu senti assim que o mundo estava acabando mesmo, que perderam todo o respeito que tinham de Jesus, porque as pessoas poderiam não gostar de Jesus, mas pelo menos deixava ele para lá e passaram a atacar e de forma mentirosa, né? Então isso foi nos deixando muito triste, porque nós sabemos, primeiro, que isso é mentira, que fosse contra qualquer pessoa, nós ficaríamos injuriados. Então nós vamos ver aqui o que diz na palavra de Deus, que está escrito em 1 Pedro 3,16. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Meu irmão, quem estava falando isso era Pedro, irmão, discípulo de Jesus, vivendo há 2000 anos, contra esse mesmo pessoal da sociedade secreta que mataram Jesus, que mataram Pedro, que mataram o apóstolo Paulo. Essas mesmas pessoas estavam difamando eles. Entendeu? Então, o que nós vivemos hoje não é diferente, irmão, daquela época. Só que a época que nós vivemos hoje é uma época muito podre. Época de barro e ferro aos pés. Então, isso tudo que fizeram com Jesus aqui foi muito pior do que fizeram lá com ele aqui, para que as pessoas... Então, o homossexualismo, tudo isso virou uma coisa. Então, olha que bonito, eu vou repetir o que Pedro falou aqui. Fazendo, todavia, né? Devia ser essa repreensão, o trabalho que a gente estava lá, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós, fiquem envergonhados que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Não você que fica envergonhado, mas eles. Foi o que eu fiz. Então, essas palavras me ajudaram muito, irmão. Mas dói, rapaz. Na hora ali dói, cara. Fábulas e lendas. 1 Timóteo 4, 1, 4. Nem se deem as fábulas ou as genealogias intermináveis, que mais produzem questão do que edificação, viu, de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora.
Então isso não edifica, são fábulas. Em cima disso que eu escrevi sobre Natal, sobre a Páscoa, sobre todas essas coisas, né, dessas festas mundanas, carnaval. E continuando, ele diz, Timóteo 4,7, você vê Timóteo falando para pastores, né? Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. 2 Timóteo. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Isso que eu falo, irmão. As pessoas hoje gostam mais de ouvir de mentira do que verdade. E você pensa que lá no tempo de Timóteo, de Paulo, não era diferente? Já naquela época. Tito 1,14. Não dando ouvido às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Olha, sempre desviando da verdade, desviarão os ouvidos da verdade, no versículo anterior, não é? E aqui embaixo falando que se desviam da verdade. Então, essas fábulas todas, eles enfrentando isso tudo. 2 Pedro 1,16, porque não vos fizeram saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Então, estava dizendo assim, a credibilidade dele ali, você percebe que estavam em xeque, né? Aí ele falou, não, mas nós estamos falando de vocês, não é fábula. Nós vivemos com Jesus, nós estávamos com ele, nós tivemos com a majestade, então não é fábula. Eles já não deviam estar acreditando no que eles estavam falando. Vou pular isso aqui. O Código da Vinci, ó. Lembra dessas vacas que eles enfeitam aí? A igreja precisa empurrar ao abismo a vaca do Código da Vinci, a vaca dos cavaleiros templários, a vaca da maçonaria, a vaca das seitas e heresias que impedem de ser de Jesus Cristo. Isso que eu estava, na época, dizendo e mostrando. Você tem que jogar isso para fora, né? O povo. Esse negócio do Código da Vinci, não aceitar isso, não. Eu coloquei aqui, irmãos, olha, de imediato, esse livro aqui, O Segredo dos Templários, O Destino de Cristo, a investigação que deu origem ao Código da Vinci. Veja logo no primeiro capítulo. Esse livro aqui foi um livro antigo, que inclusive eles processaram o autor do Código da Vinci por ter plagiado esse livro. Que esse era um segredo da maçonaria que eles revelaram, os antigos templários ou os atuais maçons. E esse aqui é um outro livro também que falava desse segredo da maçonaria também, o templo e a loja. O templo e a loja. O surgimento da maçonaria e a herança templária, mostrando que a maçonaria ela vem dos templários. Antigamente, rapaz, eu inventava tanto já falei, não, templário não tem nada a ver com maçonaria, não sei o quê. Mas hoje já é fácil de provar, tem muitos livros, já tem muita literatura que eu uso nesses argumentos, que mostra que realmente esse livro, que os templários geraram a maçonaria atual. Então, esse segredo dos templários nada mais são os segredos da maçonaria de hoje. Entenderam? Quem escreveu esse Código da Vinci? Isso já é antigo. E nesse O Segredo do Templo, ele cita várias coisas, né? Não vou entrar em detalhe aqui, que já está muito tarde, mas isso está lá no site, os irmãos podem baixarem, né? Que desde 1118 os cavaleiros templários vieram dominando o dinheiro, com a falsa segurança que eles davam lá para as pessoas que iriam visitar Jerusalém. Então, era o Priorado de Sião, em 1090, que criaram os Cavaleiros Templários em 1018. E eles ficaram tão ricos, que quando chegou no ano de 1300, a Igreja Católica e o governo francês resolveu brigar com eles. Aí foi quando mataram o Jacques de Molay e pegaram todo o ouro dele, mas aí eles fugiram em 8 navios aí pela Europa. E eles tentaram destruir os Cavaleiros Templários, porque eles estavam mais ricos do que o próprio governo francês e mais rico do que a Igreja Católica, que era coisa sempre rica, eram os mais ricos. Então, esse livro, na época, o Código da Vinci aqui, estava sendo vendido por R$ 26,90, né? O sucesso mundial do Código da Vinci, do escritor Dan Brown, é uma obra, ao mesmo tempo, vertiginosa, inteligente e repleta de elementos científicos
e de detalhes inesperados. A Última Ceia de Cristo é a obra que inspirou o escritor norte-americano Dan Brown a abordar uma suposta conspiração sobre os papéis dos participantes da Última Ceia de Jesus Cristo antes de ser traído por Judas. Então isso aqui é uma calúnia, é uma coisa que ele fez como se fosse verdade, né? Que ele viu lá na ceia que Jesus podia ser um homossexual, ao lado dele está Maria, mas que às vezes é Maria, mas também pode ser João, e começou a delirar. É como eu pegasse uma foto do meu irmão, daí que está me ouvindo agora, do seu bisavô, tataravô, e olhasse para a foto dele ali com aquelas pessoas e começasse a dizer um montão de besteira sobre aquilo que eu imaginasse que estivesse ali na foto. Foi isso justamente que fizeram com Jesus. O cara não tinha que fazer, pegou uma foto lá da ceia e começou a dizer um montão de besteira sobre Jesus, delirar. Então o autor defende no livro, na presença de Maria Madalena na mesa, ao lado direito de Cristo. O apóstolo João, pintado com uma figura andrógena, está vendo aqui? Então, onde está o João? Ele está pintado como se fosse um gay, né? E, em vez que deles, às vezes, pensarem que era João, eles achavam que era Maria. Você vê o tipo de calúnia que eles fizeram. Com traços e pose feminina, representava Maria Madalena. Dan Brown defende ainda que a mão que empunha um punhal, né, tinha uma mão lá que estava segurando um punhal, deveria ser aqui, não está dando para ver, deixa eu ver aqui. Aqui porque ficou cortado mesmo. Era de uma outra pessoa lá, né, que tinha uma mão lá com um punhal. Aí eles, supostamente, né, aí eles começam a delirar. Esse aqui é um outro livro também, Spears of Destiny. Ele diz aqui, a doutrina secreta de Helena Blavatsky, aquela mulher da maçonaria, preparou Hitler para o Holocausto. O Hitler, nesse livro aqui, ele trabalhava com toda a parte satânica. Eles queriam atingir discos voadores, eles começaram a criar essas coisas do disco voadores, que existiam seres extraterrestres. Tanto é que esse plano da NASA, que eles fizeram de visitar outros planetas, eles tiraram dessa visão de Hitler, eles levaram da Alemanha, e o cientista que o Hitler tinha lá. Então, isso tudo eles trabalham, eles vão nessas elucubrações. Isso é um outro livro que fala sobre os guardiões do Grail. Grail é aquela lança, né? Aí eles dizem que esse Grail não é a lança, é o útero de Maria, que estava com sangue de Jesus, e não sei. Irmãos, é tanta besteira, tanta bobagem. E o Código da Vinci é um livro cheio de meias verdade e meias mentira, que quando você lê, você não tem cultura nenhuma. É meias verdade e meias mentira, o Código da Vinci. Então você sai com a sensação que continuou mais idiota. Então esses pontos que esses livros mostram, é tudo sobre isso, e eles querendo denegrir Jesus para apresentar realmente o governo mundial do anticristo. Então, vários livros escrevem sobre isso. Esse livro, esse filme, A Última Tentação de Cristo, que já foi feito muito antes do Código da Vinci, em 1998, ele mostrava numa ficção que Jesus não é Deus. E que na hora que Jesus foi morrer na cruz, Jesus desceu da cruz pela paixão, a tentação de relações sexuais com Maria Madalena e desiste do plano de salvação do mundo. Então é uma outra história satânica que eles contam de Jesus, não é? E aí põe Jesus com outras mulheres, quer dizer, mas é só um conto, poxa, fazer um filme. E essa paixão de Cristo, você vai ver que eles colocam Jesus que só apanha. E quando Jesus morre, eles não mostram ele rasgando o véu. Eles não mostram, então eles mostram um Cristo que sofre e que tem uma mãe boazinha. Na realidade, era só aquilo que o filme queria mostrar, né? E aí vem esses livros apócrifos que nós estamos falando aí, começaram a juntar um montão de besteira. O Evangelho segundo Judas. A publicação de manuscritos inéditos pode lançar novas luzes sobre
é um dos episódios mais fascinantes do cristianismo, a traição que matou Jesus, né? Aí eles colocam aqui, principalmente nesse livro, que sobre Jesus, que isso foi combinado, a traição de Jesus com Judas, ó, você vai me trair, mas vai ser assim, e eu vou fingir que eu não vou morrer, eles vão botar outro cara lá na cruz. Então, você vai acreditar nesse evangelho segundo Judas? Você vai acreditar no Código da Vinci? Então é isso, irmão. Essas calúnias que a gente sofre, que Satanás faz, que o apóstolo Paulo sofria, que Jesus sofria, é aqui essa mesma coisa deles, mesma coisa. E aqui tirei um recorte do jornal, que foi logo que saiu, uma das primeiras notícias, né? Jesus era divino ou humano? Aí começa a questionar aqui que sentava ao lado direito de Jesus, se era Maria, se era um homem, se era uma mulher. Irresistível best-seller de Dan Brown. O Código da Vinci põe mais fogo na discussão milenar. Aí vem aqui, entre o sonho e a realidade, um mundo de charadas. Ele coloca aqui, bom, observaram os próprios franceses, pois você sabia que a moderna pirâmide do Museu de Louvre, vocês já viram lá que no Museu de Louvre tem uma pirâmide enorme de vidro que eles fizeram ali? Isso que o jornal está dizendo. Ela foi construída a pedido do presidente François Mitterrand, com exatamente 666 vidraças, o número conhecido por ser o número de Satã. Aí eu vou mostrar, não sei se tem mais adiante aqui. Esse homem vitroviano, aí eles pegaram todas essas elucubrações. Aí, não satisfeito com tudo isso que o Código da Vinci tinha feito, aí que entra esse cineasta, grande cineasta, que não é nenhum primário, o James Cameron, que fez o filme Titanic, fez esse filme agora, o Avatar. Quer dizer, um profissional capacitado, qualificado, ele me faz um documentário idiota de 1 hora de duração, dizendo que encontraram essas tumbas aqui de Jesus e Maria e do filho de Jesus, e que Jesus então não tinha ressuscitado. Aí eu fui levantar quem é esse James Cameron, quem era? Maçom grau 33. Esse pessoal tem um maior ódio de Jesus, porque eles servem a Satanás. Então, o arqueólogo que pesquisou isso tudo e descobriu em 1980 essas tumbas, o nome dele quer ver? Está aqui, é Amos Kloner. O Amos Kloner que realmente descobriu essas tumbas. Aí ele ridiculariza o erro primário desse grande cineasta, o James Cameron, porque ele disse, olha, nós encontramos, foram 71 vezes o túmulo com o nome Yeshua, era um nome muito comum lá, o número que ele põe aqui, Jesus Yeshua, né? Yeshua. E apareceu 71 vezes o nome de Jesus. Aí o cara vai lá, pega um desses túmulos e diz, esse aqui é de Jesus, esse é do filho de Jesus, esse é de Maria. Aí ele diz, olha, para ele ter essa certeza, ele precisaria fazer o DNA, né? Pegar o DNA desses ossos e pegar o sangue de Deus e cruzar. Aí ele faz uma gozação com ele, né? Como é que ele vai lá no céu pegar o sangue de Deus para fazer o DNA, para ter certeza que esse osso era de Jesus? Então, o cara fez um erro primário, único e exclusivamente, com o interesse de denegrir Jesus e a igreja de Cristo, cara. Agora vai esse mau caráter fazer esse outro filme, Avatar, e as pessoas estão dizendo aí, não, que as pessoas que vão herdar a Terra são os reptilianos, igual que está lá no filme Avatar. Isso é o tipo de geração que vai dominar agora. Cara, é tanta mentira. Aqui está ampliado o que eu tinha mostrado, né? Que o James Cameron aqui falou disso em 1980, né? Foi contestado pelo próprio arqueólogo, o Amos Kloner, o israelense, que achou essas urnas em 1980. Aí ele diz aqui, ó, só ler aqui agora. O arqueólogo disse que era enterros encontrados em um raio de 4 quilômetros da cidade velha de Jerusalém, datada do mesmo período. O nome de Jesus, ou Yeshua, apareceu 71 vezes e que Jesus, filho de José, também foi encontrado.
Existem muitos nomes populares e comuns no primeiro século antes de Cristo, disse o acadêmico. Sugerem que Jesus e Maria Madalena podem ter tido um filho chamado Judá, mas Kloner, ou Amos Kloner, né, se apressou em ridicularizá-lo. Você teria que fazer verificações de DNA e ver se o código dos ossos encontrado na tumba, que supostamente pertence ao filho de Jesus, são compatíveis com o sangue de Deus. Não é? Então ele ridicularizou, mas se mostrar isso é um desejo mesmo da maçonaria, de ridicularizar Jesus, para ele perder credibilidade. Isso é tudo mentira que eles falam. Olha aqui, eu tirei do Globo, Jornal Globo, de 2004, aqui, ó, onde que fez o filme Código da Vinci, aqui no museu. Quer você ver? Tá vendo? Ó, e aqui tem 666 pedaços de vidro aqui, ó. Aí o filme tudo gira em torno disso. Mostra o satanismo que está aqui. Aí eu vou mostrar para vocês de Rosa Cruz um pouquinho, que eu comprei esse livro, Perguntas e Respostas sobre a Morte, Associação Mística Rosa Cruz, para vocês verem como as sociedades secretas não acreditam em Jesus. Por isso que não tem páreo para mim, eu tenho tudo documentado, irmãos. Olha esse livro que está aqui, da morte. Pergunta 34, na página 44 e também tem na página 86. Qual é a concepção Rosa Cruz de Jesus? Que é o grau 18 da maçonaria. E a Rosa Cruz tem 13 graus. E tem muitas mulheres na Rosa Cruz. Do ponto de vista Rosa Cruz, Jesus faz parte dos mestres que se encarnaram em diferentes épocas para guiar a humanidade e dar um impulso à sua evolução espiritual, como fizeram Moisés, Buda, Maomé, para citar apenas alguns dos mais conhecidos. Exatamente como o maçom debatendo com Abimael, quando eu entro com aquela roupa preta, e dizia a mesma coisa. Não, Jesus está na cúpula da onda lá. Jesus é um dos mestres. Aí o Weber Cocarelli pergunta 3 vezes, mas Jesus não é Deus? Não, ele é um mestre. Ele está lá, mas ele não é Deus. Então ele continua aqui. Ele, Jesus, não constitui objeto de culto específico nos ensinos da ordem. Também não é apresentado como sendo Deus ou Filho único de Deus ou o próprio Deus. Então eles mostram claramente que Jesus não é Deus e nem Filho de Deus, eles negam claramente. Entretanto, todo Rosa Cruz tem liberdade para considerá-lo deste modo, especialmente se pertence à religião cristã. Mas para eles, Jesus não é Deus e nem Filho de Deus. Esse foi um outro livro que eles escreveram, A Vida Mística de Jesus, que eles dizem que Jesus era maçom, que dos 12 aos 30 anos Jesus estava iniciado na sociedade secreta. E Jesus fala em João 18, 20, que ele falou tudo abertamente e nada disso em oculto. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo onde os judeus reúnem e se ajuntam e nada disso em oculto. Então ele foi muito incisivo nisso. Aqui você pega um livro dos Essênios, na revista Galileu, de março de 2002. Eu fui pesquisar falando sobre os manuscritos do Mar Morto. E ele diz aqui, o elo com Jesus está perdido, dos Essênios. Que eles sempre diziam que Jesus era essênio, que Jesus pertencia à sociedade secreta, e que Jesus era essênio, que Jesus era maçom. Aí com esses livros, os achados dos manuscritos, não encontraram nada. Olha o que diz aqui, vou ler aqui literalmente. A tradução íntegra do manuscrito do Mar Morto acaba de ser editada pela Universidade de Oxford, na Inglaterra. Para aqueles que esperavam pelo menos alguma menção de Jesus aos primeiros cristãos, o resultado desse trabalho foi decepcionante. Para outros, no entanto, esse importante documento arqueológico e histórico são mais uma forte evidência de que, no período da dominação romana, o judaísmo foi muito mais complexo e dividido em facções do que se acreditava. Então, esses homens dos Essênios reuniam um grupo de homens, eles dividiam os bens deles, eles tinham códigos, eles tinham os graus. Era realmente uma instituição nos moldes da maçonaria hoje. Então, esses caras que mataram Jesus e queriam dizer que Jesus era essênio. Aqui nós vimos anteriormente, em João 18, 20, que Jesus falou tudo abertamente. Se pegar esse mesmo capítulo
É João 18, acho que 36, 35, ele diz: se os meus ministros estivessem empenhados por mim, eu não teria sido entregue aos judeus. Agora o meu reino já não é mais deste mundo. Quer dizer, então eles entregaram aos judeus, os judeus mataram Jesus. Jesus, nesse capítulo aqui, estava falando o que já estava em Zacarias 12, 13, já há 600 anos já dizia que quem iria transpassá-lo eram os judeus. Então, esse manuscrito do Mar Morto veio confirmar que os essênios, por exemplo, eles acreditam em reencarnação e os cristãos não acreditam. É um exemplo que Jesus não tinha nada a ver com esses essênios. Então, aquilo que eu disse, eles eram sociedades secretas, eles tinham grupos, sinais e palavras, eles tinham um martelo e um avental, igual a maçonaria usa hoje, era uma sociedade hebraica, como hoje a sociedade maçônica é uma entidade de falsos judeus, né? Sionistas, mas Jesus não teve nada com eles. O Risardo da Canina, ele diz: a divindade de Cristo é redefinida, se não negada, por algumas autoridades. Por exemplo, Risardo da Canina é o maior autor brasileiro, ele tem uma vasta literatura no Brasil, e ele faz questão de dizer que a divindade de Jesus é negada. E afirma, aí ele, em contrapartida, afirma a divinização do homem. O homem é divino, mas Jesus não é Deus. Define Cristo como uma denominação de um estado de alma, que se encontra na parte espiritual do ser humano. Jesus atingiu esse grau na cruz. Maçonaria e Fé Cristã, John Scott Horner, página 80. Então eles negam Jesus. Eu não vou passar agora rápido, irmão, mas isso aqui eu falei ontem. Olha o que importante que está nesse livro, no grau 18. Embora as reuniões maçônicas incluam a oração, é absolutamente proibido orar no nome de Jesus dentro da loja maçônica. É claro, se orar em nome de Jesus, Satanás vai embora. Aí o Deus deles lá vai embora. Isso está na página Maçonaria e Fé Cristã, página 79. Olha aqui agora que importante, esse James Shaw é um ex-maçom, ele era grau 33, tá? Ou 32. Ex-maçom grau 33, orador da cerimônia do Cavaleiro Rosa Cruz. Então ele estava nesse ritual de Rosa Cruz do grau 18, praticada na quinta-feira santa, com todos vestidos de manto preto encapuzado com velas acesas. Cada um vai apagando a vela, cada maçom chega no final, lá no altar, o grão-mestre, ele vai apagar a última vela e ele expressa assim: ele está morto, lamentai, pranteai e chorai, pois ele se foi. Aí eles continuam: com a morte de Jesus foi-se também a palavra. Quer dizer, o Jesus não tem, a Bíblia não tem, o Novo Testamento não tem mais valor, porque Jesus morreu e a palavra dele não tem mais valor. Quem é Jesus na maçonaria? O grau 32 da maçonaria afirma que Buda, Maomé, Moisés, Confúcio não são deuses, e Jesus Cristo também não é Deus. Isso está nos livros do grau 32 da maçonaria. Isso é o Abimael que me entregou. Então, irmãos, o que eu quero falar aqui, eu vou passar isso. Quem está agindo por trás do Código da Vinci? É maçonaria, isso todos, os antigos templários, falando todas essas mentiras, né? Aqui tem vários artigos, eu vou pular aqui, para não citar os irmãos do Código da Vinci, o Elo Perdido, para a gente encerrar isso logo, isso é um assunto grande, isso aqui é só para eu ler, para quem quer pesquisar, falando os detalhes do Código da Vinci, a origem merovingia, a mentira crítica sem a qual o anticristo não poderá provar que descendeu do rei Davi. Então ele vai vindo uma falsa linhagem, né, o anticristo, para ele vai dizer que ele é um judeu, mas é um falso judeu. Vou pular isso aqui. Muita coisa. Mary Penhal: o Cristo não foi crucificado, pois o nous divino não poderia sofrer a morte, mas que Simão, o Cirineu, ofereceu sua vida, e o nous, por meio de seu poder, fez Simão aparentar-se Jesus. Então, está vendo o que ele diz aqui? Um dos maiores, uns maçons grandes, esse Meilen Penhal, ele tem um livro, tem tudo escrito. Olha aqui, essa citação dele, do Meilen Penhal, justamente aquilo que é um segredo antigo que a maçonaria guardava sobre Jesus, né?
os gnósticos declaravam que Cristo não foi crucificado, que uma pessoa, um tal de Simão, morreu na cruz no lugar dele, que a sociedade secreta fizeram isso para Jesus. Tá? Então, tudo essa história da maçonaria, isso já é antiga. Aí, Priorado de Sião, aí vão contando muitas coisas, eu vou encerrar aqui, porque já está tarde, irmãos. Então, todas do Santo Grau, todas essas coisas que eles vieram falando, né? Muita mentira, irmão. Tudo mentira sobre Jesus. Tudo mentira para denegrir o nome de Jesus. Os Cavaleiros Templários, a Sociedade Secreta de Bafomete, olha aqui. Aquele bode andrógeno, aquele que Jesus vai botar para a esquerda. Então nós mostramos tudo isso, nós provamos, temos vasta literatura. E aqui em frente à porta daquela igreja batista de Ipanema, aqui no Rio, ó, a cara do bode na porta da igreja, ó, aqui, ó, os 2 chifres, as 2 orelhas e o focinho. Aí eu mostrei todos os lugares onde estão no satanismo, essa cruz aqui, essa cara desse bode aqui, ó. Exatamente na porta da igreja de Ipanema. E aqui por dentro dela, ó, tudo grau 33, nas cadeiras de couro, o rito com a cruz dos Templários, o Jacques de Molay, o grão-mestre deles, o protetor deles, João Batista, né? Pronto, isso aqui, então, eu vou fechar aqui com os irmãos e mostrar como todas essas coisas que fizeram aqui, irmãos, foi contra Jesus, né? Foi uma coisa, assim, muito triste que eles fizeram contra Jesus, né? Colocando toda essa mentira contra Jesus. Está ouvindo aí, irmão? Alô? Sim, estou ouvindo, pastor Pedrosa. Ah, sim. Estou ouvindo. Tá, então nós estamos encerrando isso aqui para vocês verem o que difamaram de Jesus, irmão. Que eles falaram desse povo todo. Então, isso é só um resumo, eu fiz uma coisa rápida. Tudo isso é mentira, 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 mentira de Jesus. E quem está por trás disso? Maçonaria, maçonaria, maçonaria. Essa igreja paganizada, como é que pode estar um pastor num negócio desse, irmão? Não pode estar. Não pode estar um pastor num negócio desse. Né? Então, é isso que a gente estava querendo falar com vocês e mostrar que essa igreja paganizada aí de Laodiceia, tudo a ver com maçonaria, irmãos. Tudo a ver com maçonaria. Esses mesmo que tentaram destruir Jesus e destruir a igreja de Cristo. Então, tudo que eu falo, eu pesquiso há 20 anos isso, irmão. Não foi assistir o filme do Código da Vinci, já sabia tudo isso, que eu já conhecia o livro do Segredo dos Templários. Então é triste uma instituição que se determinou, que se separou para destruir Jesus e destruir a igreja e aos cristãos. E tem agora ainda pastores lá dentro que se falam e não tem um artigo contra, irmão. Ninguém levantou contra o Código da Vinci, porque isso é da maçonaria. Todos esses homens que estão lá dentro da maçonaria tiveram que ver toda essa difamação contra Jesus e ficar calado. Por quê? Em breve eles vão aceitar também que Jesus não é Deus. E vão aceitar a verdadeira e pura doutrina luciferiana, como eles escreveram aqui, ó, está nesse livro aqui, na página 76. Então, quando todos estiverem desiludidos com o cristianismo, eles vão apresentar para todos os cristãos e eles vão aceitar que Lúcifer é Deus. Isso é um projeto deles que está desde 1870, irmão. Em janeiro de 1926, ele disse, olha, nós vamos infiltrar a igreja evangélica, todo maçom obrigado a fazer isso, e vão paganizar essa igreja, torná-la uma igreja rica, moderna e morna, e vamos ganhar dinheiro com isso. Isso que está aí, irmão. Isso foi premeditado, foi sendo feito, e nós estamos denunciando isso o tempo todo. E esses pastores da maçonaria que estão lá dentro, eles sabem disso. Na realidade, eles não creem mais que Jesus é o Messias, como o Bispo Macedo está lá com a Arca da Aliança. Se ele põe a Arca da Aliança no altar, ele está dizendo, ó, Jesus não veio, o nosso Messias não veio.
Nós estamos na Arca da Aliança esperando o Messias, nós estamos no Pacto Antigo. O véu está costurado ainda, nós não podemos falar com o Pai. Então nós temos que falar com o sacerdote falar com Deus. Essa é a situação da Igreja Universal e todas as outras que estão com a arca no altar. Então isso já é um indício que eles estão negando Jesus. Então daqui a pouco você vai ver a arca do altar na Igreja Batista, Metodista, Presbiteriana, em todas elas. E daqui 10, 15, 20 anos, eu não quero dizer data, mas não vai chegar muito mais do que isso. Todas essas religiões estão aceitando Jesus como isso que o Código da Vinci falou, que ele não é Deus nem Filho de Deus, como fala o Rosa Cruz, e os maçons vão dizer, nós estamos lá há muito tempo, a gente sabia disso, olha, Jesus não é Deus não, Deus mesmo é esse bode Bafomete aqui, ó, isso que é Deus, esse que é o Deus da sabedoria. Vai todo mundo aceitar, irmão, porque eles aceitam hoje a Arca da Aliança no altar, ninguém questiona, aquela multidão da Universal, quando ele falar, não, por que nós estamos com essa arca? Nós estávamos esperando o Messias chegou, ó, esse bode Bafomete aqui, ó, esse senhor aqui, esse satanista. E todo mundo vai aceitar, da Igreja Batista, Presbiteriana, Metodista, todos, com a exceção de um pouco, uma pequena quantidade de povo que está sendo instruído por nós, pela palavra que nós estamos alertando e mostrando isso. Agora, os irmãos têm noção da gravidade disso? É muito sério, e nós não podemos falar isso na Convenção Batista, nem na Convenção da Presbiteriana Metodista, nenhuma. Satanás não deixa, na imprensa não deixa. E nós estamos desfazendo a obra de Satanás. Então, não sei se os irmãos querem acrescentar mais alguma coisa sobre isso, que nós estamos chegando já a 4 minutos para 1h da manhã, e é bom que as pessoas depois vão ver esse vídeo aí fora, né? Então, o que os irmãos têm para acrescentar mais sobre isso tudo? Mas é o que eu provo e mostro. Toda essa mentira do Código da Vinci, do túmulo de Jesus, tudo isso é maçonaria para denegrir o nome de Jesus e negar. Rosa Cruz nega que Jesus é Deus e Filho de Deus. Tudo como disseram que esse louco que dizia que era mentira, que eu não provava, tá, é tudo aí provado. Tudo provado. E triste que você não encontra um artigo de nenhum líder de qualquer denominação no Brasil contra o Código da Vinci, contra a maçonaria. Prova que eles estão aceitando tudo isso, irmão. Isso me dá um desespero. Eu não sei mais o que fazer, o que falar, o que espernear. Eu desafio eles para o debate. Eu digo que eles são covardes para ver se eles vêm para um debate. Mas aí eu deixo para os irmãos concluírem aí, se tem alguma coisa que os irmãos podem dizer ou perguntar. Mas eu fico muito triste com isso. Eu vejo a igreja sendo destruída, a coisa mais preciosa deste mundo, a Igreja de Cristo. Então, ela é tão preciosa que é a única coisa que Deus vem buscar aqui da terra. Ô, doutor Pedrosa, Sim. o senhor me dá licença de eu fazer uma perguntinha? Eu posso fazer uma pergunta fora do tema? Posso? Pode. Eu queria saber o que o senhor me diz sobre Karl Marx e a maçonaria. Tem alguma coisa a ver? Ele tirou as teorias dele, o marxismo comunista da maçonaria? Como é isso aí? Irmã, tudo a ver. Eu tenho um artigo que eu escrevi, não sei se eu botei todos eles lá no site, sobre maçonaria e comunismo. Mas é muito fácil de eu explicar, isso você vai entender já já. Eu não sabia nada de comunismo disso, eu não gostava de política, ler esse negócio tudo. Aí eu precisei ler para entender a história, o que tinha acontecido com a igreja, como que era. Aí eu fui descobrir que em 1717 foi criada a maçonaria, né? Mais recente, não vou bem longe não. Em 1776, criaram os Illuminatis, fundado lá, oficializaram nos Estados Unidos, que já existia, lá em 1º de maio de 1776. Em 1782, os Illuminatis e essa maçonaria foram fundados quase que juntos, um em 1717 e outro em 1776. Esses dois se fundiram e falaram, nós vamos dominar o mundo agora. E os Illuminati sempre foram satanistas assim, explícitos, assumidos. E falaram, agora nós vamos fazer uma experiência. Como nós somos satanistas, nós vamos tentar destruir o que? O povo de Deus. Aí fizeram essa desgraça chamada Revolução Francesa, que a maçonaria se orgulha de ter feito. O que a maçonaria fez? A Revolução 64 e os Illuminati mataram os crentes, os cristãos, e queimaram a Bíblia.
e proibiram adorar o nome de Jesus. Só tinha uma deusa que eles podiam adorar, que era essa deusa Semíramis, que eles chamavam lá na França a deusa da razão, que é essa Nossa Senhora, que é a deusa Lua, que é a Ísis, que é a Iemanjá, que é a Nossa Senhora. Ela tem 108 nomes no livro do Armindo Abreu, O Poder Secreto, desse economista. Então, esse nome todo, essa mulher que é a Estátua da Liberdade. Então, eu só podia adorar essa mulher, a Estátua da Liberdade. Ninguém poderia adorar outra coisa, que a gente sabe que é um poste ídolo que o profeta Elias enfrentou 450 profetas de Baal e 400 profetas de poste ídolo, que é essa deusa árvore, que é essa Diana, que é essa mulher da Estátua da Liberdade. Entendeu? Baal era o deus Sol, e essa Diana era a deus Lua. Esse poste ídolo, por isso que diz que Elias enfrentou o poste ídolo, era adorado com a árvore de Natal. A palavra de Deus explica muito bem isso e no artigo que eu escrevi sobre Natal. Então, da Revolução Francesa, 1789, eu vou passar um pouquinho mais adiante. Em 1870, Albert Pike, em 22 de janeiro, teve aquela visão demoníaca que ele contou no ano seguinte. Ele mandou um escrito para o outro satanista que tinha colocado ele como Illuminati, foi o Giuseppe Mazzini. O Giuseppe Mazzini fundou a máfia com eles. E o Albert Pike, eles prepararam a máfia, a Ku Klux Klan, que matava os negros, que existe até hoje nos Estados Unidos, e prepararam a Primeira, Segunda e Terceira Guerras Mundiais. E ele disse claramente, para nós dominarmos o mundo, nós temos que destruir o cristianismo. Mas está completamente compatível com a palavra de Deus que está aqui, o que eles escreveram, está nesse livro. E quem criou no seu nome na ordem, aqui fala, não sei qual é a página aqui agora, do comunismo, aí ele fala o seguinte, todos esses comunistas que estão aí, eles foram preparados por esse amigo do Albert Pike, esse que fundou a máfia, Giuseppe Mazzini. Ele preparou todos esses caras do comunismo, Lenin, Brodsky, né, e Stalin, foram todos preparados na sequência pelo Albert Pike. E Albert Pike preparou essas revoluções, que a nossa presidente comunista participava disso. Então isso é uma coisa premeditada para matar, para destruir, por esse satanista, junto com Alberto Pike, que é chamado Giuseppe Mazzini. O Giuseppe Mazzini é italiano e o Alberto Pike é um general americano. 2 generais Illuminatis. E ali que começou a surgir, aí dizem o quê? O comunismo surgiu da Revolução Francesa, mas na realidade foi o Alberto Pike que preparou essas pessoas para continuar esse trabalho de matar os crentes. Aí eles foram lá, essa turma, para a Rússia. O que eles fizeram na Rússia? Criaram o comunismo, que foi preparado com a Primeira Guerra Mundial para criar o comunismo. Mataram aquele pessoal todo lá, criaram aquela confusão toda para criar o comunismo. O comunismo foi criado na Revolução Russa. E ali, só no comunismo, mataram 200 milhões de pessoas. Mas mataram muita gente que levaram lá para a Sibéria, morreram de fome e frio. E as pessoas que tinham comida em casa não podiam comer. Eles tinham que guardar o que você produzia nas suas casas, você tinha que guardar, você não podia comer. Então vinha um governo, pegava aqueles alimentos e levava para a Europa. Você vai ver no YouTube, tem filme, uma mulher contando isso, que ela estava quase morrendo, aí o cara arrastando ela dizendo, não, eu estou viva, não me leva. Porque cada corpo que o cara levava para a polícia russa, ele ganhava assim não sei quantos pães, 6 pães ou 2 pães. Ela fala isso lá, não sei a quantidade de pães, para cada corpo que eles levavam para ajudar a arrecadar aqueles corpos. Então eles levavam muitas pessoas que ainda estavam vivas, estavam quase morrendo. E ela sobreviveu a isso, então ela conta essa história. E mostra o filme, aquelas carruagens, ou aqueles animais, né, cavalos, lá no interior, passando nas fazendas e recolhendo os corpos
e recolhendo os alimentos também. Então as pessoas morriam de fome e não podiam produzir o que eles, comer o que eles produziam. Agora, irmão, você pensa bem, em dezembro, 29 de dezembro de 2009, foi criado o Codex Alimentar. Ele vai fazer a mesma coisa aqui no mundo. Se você tiver uma fazenda, você produziu lá aipim, produziu mamão, laranja, você não vai poder consumir. Todo esse alimento você vai ter que ser transferido para o Codex Alimentares. Ele vai investigar se o alimento está bem tratado, se não está envenenado, para depois eles venderem. Você não vai poder usar nem vender. Irmão, você imagina o preço que vai ficar esses alimentos? E o pobre vai ter coragem de comer? Aí eles vão matar um montão de gente de fome. Isso vai acontecer em breve, irmão. Igual repetiu lá esse mesmo povo da maçonaria, da Revolução Russa. Então, não sei, eu fiz um apanhado bem grande para a irmã entender, e tem um livro de um pastor, que o nome dele é complicado, né? Um nome russo. Tem lá no nosso site, quando nós falamos sobre o comunismo, ele foi lá, ele foi torturado, ele sofreu, ele quase morreu lá. Ele foi um sobrevivente, ficou 15, 20 anos preso, torturado e preso lá quase todo dia, e de frio. Ele sobreviveu por um milagre de Deus. Então, eles têm um ódio do povo cristão. Hein? Isso está ali. Isso aí que você vai ver do comunismo. Eu levei muito tempo para aprender isso. Hein? Eu li bastante e faço esse resumo nesse artigo, se a irmã puder ver lá no nosso site. Não sei se eu já botei, que ele é antigo já, mas não tive tempo para colocar todo. Sobre o comunismo. Você vai ver alguma coisa sobre o comunismo. Aí eu coloco detalhes sobre tudo isso que eu te falei rapidamente. Não sei se eu respondi ou você tem alguma coisa para acrescentar, gente. Não está respondido. Eu queria mesmo saber a ligação do Karl Marx com a maçonaria, né? Do comunismo do Karl Marx com a maçonaria. Deixa eu te adiantar, então, um pouquinho só sobre ele, que está tudo isso lá. Os poemas que ele escreveu, irmão, você chegou a ler os poemas? Você sabia que ele era judeu e ele era filho de crentes, Karl Marx? Ele disse, eu descerei para o inferno para encontrar Lúcifer, dando gargalhadas. Subirei às altas nuvens. Como Satanás, aquela expressão que fala, ele cita exatamente aquilo. Um cara satanista preparado. Foi preparado, aí mostra esses três, o Stalin, o Lenin e o Trotsky, não sei pronunciar direito, esses três foram preparados pelo Giuseppe Mazzini. Diretamente preparado por ele, o cara que fundou a máfia. E com Giuseppe Mazzini prepararam a Ku Klux Klan, as três guerras, e disseram que precisava destruir o cristianismo para dominar o mundo. Então eles não desistiram, eles negam que Jesus é Deus, e eles sabem que enquanto a igreja de Cristo estiver aqui, Satanás não reina. Então eles estão fazendo de tudo para matar a igreja de Cristo. Então você precisa ver os poemas que ele escreve lá, que tem, eu botei algumas partes, mas é satanismo declarado. Comunismo. Mais alguma pergunta? Alguém quer acrescentar mais alguma coisa sobre isso? Agora vocês verem, tudo tem ligação com a maçonaria. É uma entidade extremamente satânica, irmão. Eu tenho certeza disso que eu estou falando. Eu pesquiso de tudo que você vai ler lá sobre. Lê nosso artigo lá sobre o que o pastor falou. E não tem. E dizem esses homens, cara, que se representam a igreja de Cristo hoje. Silas Malafaia, Guilhermino Cunha, Manuel Ferreira, como nós falamos ontem do Guilhermino Cunha, tudo lá dentro da maçonaria, irmão. É um troço do capeta, essa igreja de Laodiceia que está aí, não dá para acreditar em nada dela, irmã. Para salvar, vai ser como Jesus disse, vai ser nos tempos de Noé, salvar 8 pessoas. 8 pessoas. Você pensa que é muito? Jesus disse, se eu não abreviasse o tempo, não ia salvar um. Está tudo perdido, irmão. Nós estamos vivendo um tempo próximo da volta de Cristo. Já está todo mundo já sabendo que maçonaria é satanismo, que está lá, que eles vão matar os crentes, já fizeram isso na Revolução Francesa. Por isso que na Rússia era proibido religião. Ninguém podia ter religião. Por quê? Para ninguém seguir a Jesus, o cristianismo. Aí eles faziam aquele contrabando de Bíblias para entrar lá na Rússia.
Esse pastor era um daqueles contrabandistas de Deus que ele chamava. E levava a Bíblia lá para a Rússia e deixava assim uma página para cada crente. Aí no dia seguinte o cara trocava uma página da Bíblia com outra. Eles iam lendo a Bíblia assim aos pedaços. Perseguição da maçonaria. Então isso tudo é muito triste. É muito triste. E está aí. E ninguém fala, irmão. Eu sou o único que falo dia e noite sobre isso. Ele é doido, só fala de maçonaria. Não tem ninguém mais que fala, irmão. E prova exatamente tudo isso que eu estou falando. É muito triste, irmão. Eu não sei mais o que fazer. Já compro CD, DVD, distribuo livro, faço palestras, estudos. Mas sua pergunta foi muito importante, está concernente ao estudo. Por isso que todo esse código da Vinci, tudo está negando que Jesus é Deus, é filho de Deus, não é filho de Deus, ele não é Deus. Isso é satanista. O comunismo é totalmente contra Jesus, contra a Igreja de Cristo. Alguma pergunta a mais ou a gente pode encerrar? E tem que falar mesmo, viu, pastor Pedrosa? Oi? Quem falou? Não. Davi. Eu não ouvi. Sou eu, Davi. Sim, meu irmão. Tem que falar mesmo, tem que... Não pode jogar, como eu sempre falo, tem que jogar duro em cima deles mesmo, porque eles são dissimulados, são irmão, eu jogo pesado mesmo. Eu falo direto, eu não tenho muito tempo. Jesus está voltando, irmão. Não tem tempo, vou falar, daqui 100 anos eu vou preparar uma grande obra para atingir esse povo. Não dá mais tempo, não. Jesus está voltando. Eu não gosto de falar de data, de tempo, que ninguém sabe o dia, a hora, irmão. Mas não vai demorar mais muito tempo, não. Não vai, porque eu conheço os fatos, conheço como funciona, porque tudo... Quando eu não falava de maçonaria, sabe, as pessoas chegavam para mim, o que é isso, Pedrosa? Não existe maçonaria, não. Isso é o tempo de Dom Pedro, já acabou, isso não tem mais nada, não. As pessoas, eu vi os templos ali de loja maçônica, eu não sabia identificar o que era um templo, o que era um triângulo, o que era uma coluna. Hoje todo mundo vê, Igreja Universal, tá vendo a coluna? Mas fui eu, irmão, que comecei a distribuir livros, CD, foto. Você vê esses trabalhos que tem aí rodando, as pessoas ontem estavam de Portugal mostrando, trabalho meu. Pegando, pesquisando, essa cruz dos templários do Hitler, é a cruz porque Hitler era maçom. Não, Hitler era maçom? Não, maçonaria é coisa de gente boa. Olha lá a cruz dos templários, a mesma coisa. Irmão, olha quanta luta, quanta noite, de noite, e você fala, mas essa é do Papa também, tá? Aquela cruz é a mesma cruz do Papa. Tudo a mesma coisa, tudo satanismo. Então, quando eu encontro um grupo como vocês, já um montão de jovens botando artigo, blogs aí na internet, eu fico muito feliz, irmão. Porque, olha, e vocês tentam te bloquear de todo lugar, irmão, você fala de tudo em qualquer lugar. De futebol, de drogas, de mulher, de homossexualismo, de prostituição, de dinheiro, de livro, de não sei... Você só não pode falar uma coisa proibida no mundo inteiro. Maçonaria. Eu não sei como a gente fala, rapaz. É de Deus, só a gente que fala. As pessoas morrem, têm o maior medo disso. E Deus me preparou, tirou o medo. Como você chega aqui, um ex-maçom desse, eu ganho o cara lá para Jesus, faz o nosso seminário, e o cara conta tudo, o cara vai e conta. Se ninguém acreditaria, maçom, Roberto Marinho, cara. Como que esses caras agiam, como que esses caras faziam. Não sei quantos de vocês já leram esse livro. Meu irmão, conta a verdade toda de 64 para cá. Tudo mentira, mentira, irmão. O jornalismo, hoje eu evangelizei um cara que ligou para cá para eu fazer uma assinatura do Jornal Dia. Deixei ele falar. Ele falou, meu irmão, posso falar? Se eu te ouvir aqui 5 minutos, posso te ouvir mais 5 minutos? Mas eu falei com ele 12 minutos. Eu gravei no celular. Falei, olha, não vou fazer assinatura no seu jornal, porque eu não encontrei nenhum jornal aqui no Brasil que conte a verdade. Por quê? Se você encontrar espaço aí para a gente falar de maçonaria de verdade, tem aqui o meu nome, você tem meu telefone, endereço, nós vamos contar. Eu não estou afim de fazer assinatura, não tem tempo para ler mentira. Ora, no nosso site eu comecei a falar as coisas, o cara, você está trabalhando aí, esse cara de marketing, né? Não, mas doutor, estou gostando, pode falar mais. Eu falei, você é meu xaré, José alguma coisa? Falei 12 minutos com o cara, mais 5 que ele tinha falado comigo, 17.
evangelizei o cara, eu só não fiz apelo no telefone. Assim. Mas começou com o negócio do jornal. Mas se não, por que você tem assinatura de jornal, irmão? Não te acrescenta nada. O que você vê na televisão? Quem é que foi? Eu vi um vídeo, vi um vídeo hoje no YouTube, um negócio interessante mostrando que quanto mais ignorante a pessoa é, maior o tempo que ela passa lendo jornal, assistindo televisão. Antigamente você pensava que era cultura, né? Ou do IBGE, um trabalho do IBGE. Então, quanto mais tempo a pessoa tem um menor nível intelectual, mais tempo que ele fica lendo jornal e assistindo televisão. Então, prova que isso não edifica ninguém. O que edifica é ler a Bíblia. Ou um livro desse aqui, ó, que são raros, que conta a verdade. Um outro livro desse daqui, ó, que eles não publicam, né? Mas é muito interessante. Eu, primeiro, hoje não tenho tempo para ver futebol, novela, não sei o que, tanta coisa para fazer, irmão. Principalmente na obra de Deus. Como vocês falaram, os e-mails, irmão, eu tento responder algum, mas tem 30, 40, 50 mil e-mails. Aí entra toda hora aqui no celular, eu ponho aqui, às vezes, para entrar um recado, eu vejo assim se é mais urgente, mas não dá para atender. Doutor? Fala mais alguma coisa aí. Doutor? Sim. Se o senhor quiser encerrar, eu queria falar umas coisas para o senhor em off, pode ser em off aqui mesmo. Pode ser, aqui está... Por mim está encerrado, se ninguém tem mais perguntas, né, irmão? Eu preciso muito falar com o senhor sobre umas coisas que aconteceram daqueles demônios que compareceram aí. Sim. Tá uma luta, tá uma guerra. Uhum. Tá bom, irmão. Então, podemos encerrar? Podemos. Vamos encerrar. Então, irmãos, agora. até amanhã.